voltei, né, para a nossa terceira e última aula, aula de ciências, né? E para a nossa aula de ciências, vocês irão pegar o livro de vocês na página 19, onde a gente vai continuar estudando sobre o processo que envolve o nosso sistema digestório, que é responsável pela digestão do alimento. Então, ontem nós já vimos que a digestão se inicia na boca, né? Quando a gente coloca o alimento na boca e começa a mastigar, aí já começa a nossa digestão, porque os nossos dentes, eles vão auxiliar nessa parte, transformando o alimento em partes menores, para facilitar que ele passe aqui pela nossa faringe e pelo nosso esôfago. Então, quando a gente coloca o alimento na boca, mastiga, com a ajuda da saliva, ele vai formar uma massa úmida, que recebe o nome de bolo alimentar. Depois dessa parte, que a gente mastiga, que saliva, a língua vai ajudar a empurrar o alimento para a faringe, que fica mais ou menos aqui. Então, a língua ajuda nisso, ela ajuda a empurrar o alimento para a gente engolir. Depois que o alimento passa pela faringe, que fica mais ou menos aqui na garganta, ele vai ser enviado para o esôfago que fica mais aqui embaixo. E depois que ele passa pelo esôfago, o alimento vai ser conduzido até o estômago por movimentos involuntários. Esses movimentos involuntários são aqueles movimentos que o corpo da gente faz, mas sem que a gente tenha controle. São esses movimentos que a gente não tem controle. Por exemplo, se eu ando, eu pulo, eu grito, são movimentos voluntários porque eu tenho controle. Eu posso fazer a hora que eu quiser, eu posso andar, eu posso pular, eu posso cantar, eu posso falar. São movimentos voluntários porque eu tenho controle. Já os movimentos involuntários são aqueles movimentos que eu não tenho controle. Por exemplo, esse movimento do alimento para chegar até o estômago, o movimento das batidas do coração, que eu também não tenho controle sobre os batimentos cardíacos, os movimentos de piscar o olho, eu pisco sem me sentir. Então, tem algumas vezes que eu posso piscar porque eu quero, mas eu pisco sem me sentir. Então, são movimentos involuntários do nosso organismo. Então, agora, como nós já vimos, né, o alimento, depois que é colocado na boca, com a ajuda dos dentes e da saliva, ele vai formar uma massa chamada bolo alimentar. Depois, com a ajuda da língua, ele vai ser empurrado até a faringe, depois vai descer pelo esôfago e, por meio desses movimentos, ele vai chegar até o estômago, certo? Agora, na questão 7 que tem aí no livro, qual é a importância dos dentes para a digestão dos alimentos? Então, os dentes, eles vão ajudar a transformar o alimento em partes menores. Então, essa é a importância dos dentes. Eles ajudam a transformar o alimento em partes menores. Questão 8. O que acontece com o alimento logo após a mastigação? Então, logo após a mastigação, ele vai ser transformado no bolo alimentar e vai ser direcionado até o esôfago, não é? Então, depois que ele é transformado em bolo alimentar, ele passa pela faringe, pelo esôfago, para chegar até o estômago. É claro que depois que ele chega no estômago, ainda tem mais outro processo, até o final da digestão, que a gente ainda vai estudar. Questão 9. Complete o esquema a seguir com as estruturas envolvidas no caminho do alimento. Então, vocês têm aí boca, né? Aqui, ó, vocês têm aqui boca. Depois da boca, o alimento vai para onde? Para a faringe. E depois da faringe, vai para o... Então, vocês vão dizer. Próxima atividade. A próxima atividade é essa atividadezinha aqui, que tem esses 3 quadradinhos vermelhos. Coloque um pedaço de bolacha ou de miolo de pão dentro de sua boca e fique sem mastigar durante 1 minuto, tentando perceber o que acontece no interior de sua boca. Em seguida, mastigue o alimento e engula, colocando a mão no pescoço. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar um pedaço de pão, colocar na boca. Não vão mastigar, só colocar na boca.
Quando passar mais ou menos 1 minuto, sem você mastigar, aí o que é que você vai fazer? Você vai perceber o que é que acontece com esse alimento. Depois você vai engolir sem mastigar. E vai engolir e vai botar a mão aqui na sua garganta para ver o que foi que aconteceu. Lembrem-se, gente, que é um pedacinho de pão pequeno, certo? Para vocês não se engasgarem. Então, você vai pegar um pedaço de pão pequeno, coloca na boca e depois que passar 1 minuto, você vai engolir. Letra A. O que você percebeu ao realizar essa atividade? Então, quando você pegou o pedaço de pão, deixou na boca por 1 minuto, depois mastigou e engoliu, o que você percebeu? Letra B. Qual relação essa atividade tem com a digestão do alimento? Então, qual relação essa atividade que você fez tem com a digestão do alimento? Então, quando você colocou o alimento na boca, o que foi que aconteceu? Primeiro, ele fez o quê? Ele salivou, não é? Houve o processo de salivação e ele foi transformado em bolo alimentar. Então, foi isso que aconteceu, não é? Letra C. Quando você engoliu o alimento com a mão no pescoço, o que notou? Então, quando você botou a mão aqui no pescoço, que engoliu, foi que você percebeu? Então, vocês vão dizer aí, essas 3 questões, gente, são questões pessoais. Vocês vão colocar a resposta de acordo com o entendimento de vocês, certo? Então, essa foi a nossa atividade de ciências. Vocês irão realizar e completar na folhinha, como eu já disse. E daqui a pouco nós já vamos terminar, né? Que essa foi a última aula, que foi a aula de ciências. Então, essa foi a última aula e a gente vai voltar segunda-feira com mais um dia de aula, né? Se Deus quiser. Espero que todos vocês fiquem bem, com saúde. Tenham um ótimo final de semana e até segunda-feira.